Muito triste, né? Triste. Almas queridas do Facebook, do Instagram, são precisamente 10 horas da manhã, quarta-feira. E aqueles que sempre estão conosco já sabem, hoje é dia do nosso estudo bíblico. Um estudo muito singelo, mas sempre muito proveitoso. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 26. Jesus purifica o templo e também sobre a figueira seca. A figueira seca e a purificação do templo. Este é o nosso tema. Vamos ler. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte:
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Na semana passada, iniciando o capítulo 11, estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E isto, segundo os estudiosos, aconteceu no domingo anterior à crucificação e morte, o chamado Domingo de Ramos. Portanto, foi o que dissemos, a partir do instante em que Jesus entrou em Jerusalém, ele permaneceu ainda no corpo por 6 dias. E nestes 6 dias, Jesus muito fez em favor da propagação do Evangelho, do esclarecimento das massas e muitos benefícios a muita gente em 6 dias. E na passagem de hoje, vamos estudar sobre algumas destas coisas que ele fez e nos recomendou que fizéssemos. Com isto, nós podemos perceber que uma reencarnação não pode, não deve ser medida pelo número de anos, mas pelo aproveitamento dos anos que aqui permanecemos. Mais vale uma encarnação com 50, 60 anos do que uma encarnação com 70 ou 80 pouco aproveitada. Mais vale uma encarnação mais curta, com bom aproveitamento das oportunidades, do que uma encarnação mais longa, com pior aproveitamento das oportunidades. E às vezes, uma permanência mais longa pode levar o espírito até a perder os bons frutos amealhados nos primeiros tempos, se ele não souber se conduzir, se comportar nos últimos anos de sua permanência na terra. Por esta razão,
nunca devemos lamentar o fato, se acontecer, claro, de algum afeto ou mesmo nós desencarnarmos aparentemente cedo ou aparentemente antes do tempo que supunhamos ser o ideal. Porque o ideal não está na quantidade dos anos, mas na qualidade dos anos em que aqui permanecemos. Jesus fez muito em 6 dias, e isto vamos estudando. Pois bem, Jesus odiava aquela figueira? Não. Jesus amaldiçoou aquela figueira? Não. Que figueira é esta? O que esta mensagem em torno da figueira nos quer dizer? É sobre isto que nós vamos estudar. Mas, para bem orientar o pensamento, eu digo, esta figueira com muitas folhas e sem fruto, não era uma figueira do campo. Esta figueira com muitas folhas e sem frutos era o templo de Jerusalém. Esta figueira com muitas folhas e sem frutos são as igrejas dos nossos tempos, suntuosas, com luxo, com ostentação, com ornamentos caros e com desvios em torno do Evangelho. Eis o que já encontramos no versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Hoje, como naquele tempo, a humanidade está com fome e sede. Fome e sede de Deus. Fome e sede do Cristo. Fome e sede da espiritualidade. Fome e sede do Evangelho. O Cristo disse: eu sou o pão da vida. Mas poucas igrejas, poucos líderes religiosos estão dando deste pão que é Jesus para a massa faminta. Disse o Cristo: eu sou a água viva, mas poucos líderes religiosos estão dando desta água para Jesus, instituindo práticas não cristãs, explorando o povo, fixando dízimos obrigatórios, com a pessoa sendo constrangida a levar o olerite para provar que de fato está destinando 10% para a igreja. Estas folhas representam a aparência, o brilho, a ostentação, mas o vazio que encontramos em muitas filosofias
em muitas denominações religiosas, em muitos falsos condutores das massas que mentem, enganam, traem, exploram, iludem, prometem coisas que não podem cumprir, que sabem que não terão a menor condição de cumprir, mas insistem nesta postura criminosa, pecando contra o Espírito, porque se valem do Evangelho para manobrar as massas, para iludir as massas, para mentir para as massas. Jesus vê aquela figueira aparentemente bonita, vistosa, com muitas folhas, o templo. Ele entra no templo e encontra os cambistas, os vendedores, os compradores e expulsa os vendilhões do templo. O que ele estava fazendo era exatamente isto, uma limpeza do templo, porque templo algum foi feito com a finalidade de comércio, de exploração, de venda e compra. Hoje não se vende pombas, não se vende bois, ovelhas, bodes, cabritos, mas vende-se o que não está à venda, que é a salvação, o reino dos céus, porque isso não é comprado através de moedas, mas através do sacrifício, da renúncia. O céu é conquistado e conquistado através do esforço individual. Ninguém pode garantir para outrem o ingresso numa região de felicidade depois do túmulo, porque isto é conquista pessoal e intransferível. E a figueira se secou. Não foi o Cristo que fez com que ela se secasse. Foi ela mesma. Todas estas doutrinas falsas em seus princípios, falsas em seus propósitos, secarão, morrerão por si mesmas, porque não têm a seiva de Deus, não têm a vida de Deus, não tem compromisso com o Cristo, não tem compromisso com a espiritualidade, secarão, morrerão, fecharão suas portas. É uma questão de tempo, porque à medida em que os mais idosos vão desencarnando e espíritos mais evoluídos vão reencarnando, todas estas práticas vão sendo superadas dentro de algum tempo. As gerações novas virão com muito maior lucidez, com muito maior compreensão das coisas de Deus, com muito maior compreensão da verdade. E não se permitirão iludir pelas falsas promessas dos falsos pastores, dos falsos líderes religiosos. Que ninguém estranhe as nossas colocações firmes e enérgicas, porque estamos aqui coerentes
com aquilo que o Cristo espera de nós. Mas se a imagem da figueira seca serve para os templos, serve também para os crentes individualmente considerados. Agora, na mesma ordem de raciocínio, nos perguntemos: será que eu sou como esta figueira, pomposa, vistosa, atraente, cheia de folhas, de brilho, de ostentação, que encanta no primeiro olhar, mas sem frutos? Falando para todos, será que nós somos esta figueira bonita, vistosa, mas que não produz? Se nos reconhecermos na condição desta figueira que não produz, ou produz de maneira insuficiente, Jesus nos dá a receita, o caminho, nesse texto mesmo. No versículo 21, está dito: e Pedro, lembrando-se do que Jesus dissera na véspera, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. No 22, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Por que esses templos falham na missão? Porque não inoculam no povo a fé em Deus. Não auxiliam as criaturas na sua verdadeira conexão com o alto, na sua conexão com a espiritualidade. E seguindo os versículos, ele vai dizer da fé. No versículo 24, ele vai dizer da oração. E no versículo 25 vai dizer sobre o perdão. Ou seja, as igrejas, de um modo geral, incluindo-se, claro, os centros espíritas, os líderes religiosos ou aqueles que pretendem a condição de líderes, precisam inocular nos fiéis, nos crentes, nos frequentadores, estes valores aqui apresentados pelo Cristo: a fé, a oração e o perdão. Compreendendo o perdão como sendo uma das mais belas manifestações do amor. Portanto, os cultos, as missas, as palestras espíritas precisam trabalhar estes temas em todos: fé em Deus, compreendendo fé como conexão com Deus, compreendendo fé como obediência a Deus, compreendendo fé como aceitação da vontade de Deus, como submissão às leis divinas. Isto é fé. E esta fé vai despertar em nós o desejo de orar nas nossas dificuldades,
temos a possibilidade de estabelecer conexão com o alto através da oração. Mas não interpretemos de maneira infantil o versículo 4, tudo que pedirmos. Neste sentido, entenda-se, o Cristo não nos negará a coragem que pedirmos. Jesus não nos negará a força, a paciência, o amor, a humildade, a esperança, a tolerância em face das nossas dificuldades. Seria infantilidade supor que basta pedir. Antes, o Cristo falou sobre a fé em Deus. Só seremos atendidos nas nossas orações se estas orações estiverem em concordância com Deus, que expressaremos através da nossa fé. E para que esta oração atenda a finalidade a que se destina, precisamos da fé e do amor, porque aquele que não se conecta com espiritualidade e não ama, de forma alguma pode esperar ver as suas orações atendidas. O Templo de Jerusalém traía a sua missão, não inoculando fé verdadeira nas massas, não ensinando as massas a orar de forma adequada e não ensinando as massas a amar o próximo. Os doutos da época estabeleciam práticas exteriores, cobravam caro para a salvação das pessoas através do comércio de aves, animais, de um modo geral, esquecendo-se da mensagem divina que deveria ser a ocupação central daqueles príncipes, daqueles sábios, dos escribas, dos fariseus, dos doutos da época, como mencionamos. Portanto, para que não sejamos figueira seca, para que não sejamos cristãos sem frutos, espíritas sem frutos, precisamos nos alimentar da fé, da oração e do amor que se expressará de mil formas, especialmente através do perdão, que é das formas mais difíceis e mais sublimadas de expressarmos o nosso amor. Precisamos purificar o templo da nossa mente. Necessitamos purificar o templo dos nossos corações, para que Jesus e o Evangelho encontrem ambiente adequado na nossa intimidade. Porque é loucura pretendermos conciliar os interesses imediatistas, utilitaristas, com os interesses de Deus. Precisamos, pois, iniciar esta faxina em nós mesmos, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores e começa no âmago de cada um de nós. O reino de Deus começa em meu coração, em minha mente, em minha vida. Antes de cogitar da construção do reino
na mente, no coração, na vida de outra pessoa. Eu necessito cogitar se este reino está sendo construído em minha intimidade, para somente depois cooperar em nome do Cristo na construção do outro, naquilo que ele pedir, naquilo que ele desejar, sem violência da minha parte, sem imposição. Vejo na tela as presenças de Célia, Maria do Virges, Rosa, Karen, aqui no Instagram, e com certeza outros tantos corações queridos. Jesus entra no templo e o purifica. Que permitamos a entrada de Jesus em nossos corações, para que ele nos ajude na asepsia que nos cabe fazer. Com a chegada do Cristo, nós deixamos de ser as figueiras secas da passagem evangélica e passamos a produzir frutos positivos em favor de nós mesmos e de quantos compartilharem conosco da trajetória existencial. Que Jesus a todos nos abençoe. Assim seja.